Bom dia, João. Bom dia, João. Então, como é que foram estes 15 dias? Foram bem? Muito trabalho? Já sei que Bons, muito lançou a, trabalho. lançou a Abrimos a nossa clínica em Braga. Saída Clínica em Braga, exatamente, parabéns Exatamente. por isso. Muitas felicidades, espero que tenham muitas felicidades. Sem dúvida. E o João fará parte também dos nossos eventos e das nossas. Aliás, uma das atividades do nosso encontro, no próximo ano com o Barbieri, o último encontro será lá, no nosso, Sim, nosso salão, sim, no sim, auditório da clínica. sim. O Instituto Clínico Carl Jung, já agora. Muito bem, muito boa, muito boa. Homenagem ao Jung, sim. Ao nosso Jung, Estamos aí numa nova fase, uma nova era. é verdade. Ok, então, indo aqui às nossas conversas e tendo também já, enfim, a percepção do que está um pouco, enfim, a suceder com toda a recepção, enfim, não uma percepção muito clara, mas tem sido engraçado. Os primeiros tempos até foram mais fortes, enfim, depois, obviamente, há uma recepção mais lenta, mas não deixa de ser curioso esta relação de continuidade com o próprio trabalho, não é? Porque ele também nos vai colocando depois Desafios e provocações. desafios e provocações na verdade até vai abrindo outras relações com a própria noção de diálogo, a própria Sim, noção sim. daquilo que é hoje provavelmente uma assumição daquilo que é uma necessidade eh, social, enfim, civilizacional, talvez mesmo, da nossa época, esta ideia de que a conversa, o diálogo, o abrir o espaço, enfim, para podermos conversar, se calhar, de uma forma mais livre e sem estar, obviamente, distante daquilo que é a nossa relação com a realidade, mas ao mesmo tempo procurar uma quase que um aprofundar, digamos, das nossas interioridades e da nossa relação com as nossas imagens e com os nossos sentires, sem que eles tenham uma finalidade ou um objetivo imediato, causal, quase que Sim, imperativo. em grande medida é o prazer do encontro, O prazer muito do mais. encontro e o prazer, no E é fundo. curioso que as nossas conversas começam muito livres e naturalmente tenho notado, à medida que vou editando as nossas conversas, esta nossa dos dois, paixão pelos sonhos. E Sim, se a coisa começa de forma muito aberta e muito atemática, é começa a verdade. tornar-se temática, o que é muito interessante. E é exatamente. Denota o nosso sentir e a nossa paixão. Sim, e é exatamente nessa temática que vai eh, manifestando-se, digamos, de uma forma repetida e de uma forma eh, apaixonada também, obviamente, e de forma interessada dos nossos dois lados, não é? Dos nossos múltiplos lados, não é? Até diria. eh, é talvez aí nessa zona e digo zona mesmo porque é uma palavra que me é cara, que me é afetivamente importante, um, e talvez nessa zona de influência que gostaria de continuar e de incentivar-me a mim próprio, provavelmente, e não sei se o João, penso que sim também, mas ficará, até porque o João já tem mais experiência nessa área do que eu tenho uma experiência um pouco mais solta, menos enraizada, talvez, e por isso gostaria muito de ir aprofundando esta relação com os sonhos de uma Os forma sonhos. mais sistemática, sendo que isso abre imensas possibilidades de outros subtemas, digamos assim. Mas a questão dos sonhos vai na verdade, tornando-se a pouco e pouco um interesse, diria, agregador, não é? E cada vez E, mais e óbvio cada vez das mais nossas óbvio. conversas. E destes dias, nestes dias que mediaram a nossa última conversa, e esta, o presente,
Eu fui, como sempre, ir buscando, procurando, enfim, escavando a relação com o sonho. Obviamente o Jung traz-nos uma grande importância daquilo que é a relação do sonho para a compreensão da nossa psique, provavelmente da nossa relação com o mundo, não é? E provavelmente ele tem uma herança que vem de trás e vem muito do Freud, e, enfim, vem de uma série de relações que ele depois, no fundo, acaba por também autonomizar e continuar o seu caminho, mas não deixa de haver na relação com os sonhos esta ideia de que há uma necessidade de os trazer para o mundo real e de alguma forma os interpretar, não é? Aliás, o título do Freud é a interpretação dos sonhos, não é? Sim, Digamos, a sim, sim. partir da interpretação dos sonhos. Sim, diga, João. Os sonhos querem se mostrar à consciência. Não é? O inconsciente quer se manifestar. Há esta necessidade visceral de o sonho fazer parte da vida. Da vida vigil, da vida, digamos, externa à psique. É exatamente esse o ponto, o ângulo que eu gostaria de abordar e de, não diria de contestar, mas de acrescentar uma outra possibilidade, ou várias outras possibilidades, eventualmente, enquanto motivo da nossa conversa, do nosso diálogo. Porque me parece que essa dimensão de que o sonho se quer mostrar à vigília faz sentido, é inevitavelmente quase que se utilizássemos esta ideia de que a imagem inconsciente da nossa época é que a pode definir, essa seria uma delas, esta ideia de que Uhum, a própria realidade é soberana sobre todas as nossas coisas, digamos, a cronologia do tempo, a luz, a iluminação versus a sombra ou a obscuridade, ou seja, há quase que um domínio da racionalidade da nossa parte real sobre tudo o resto que acaba por ela própria dominar a relação com os sonhos. Ou seja, no fundo, quase que é esta, se voltarmos a esta questão do género, da sociedade patriarcal, matriarcal, há um dos lados dos dois opostos que acaba por dominar a própria razão, o próprio entendimento e que torna o outro lado subserviente, ou seja, torna como que se os sonhos se quisessem explicar à consciência, torna a consciência uma espécie de adulto ou idade madura ou de relação privilegiada e predominante da uhum, nossa uhum. vida e por isso acaba por ser quase que o sonho é a criancinha que vem mostrar-se aos pais para de alguma forma mostrar, olha como eu sou capaz de dar duas cambalhotas ou de saltar da varanda e não cair lá embaixo e isto é tão engraçado e tão importante e a realidade diz, dá bem, tu és uma criança ainda, tu estás a sonhar e por isso há uma relação entre a realidade e o onírico que me parece evidente e que explica, no fundo, também Sim, o sim. desenvolvimento da E é nossa época, curioso, da João, nossa e é idade. curioso porque o onírico é tão criança por um lado, como tão velho e adulto por outro. E Exatamente. torna a Isso. consciência absolutamente, fica perplexa a consciência, que se por um lado do inconsciente surgem as pulsões mais infantis e primárias, por outro lado surgem hum, os raciocínios mais desenvolvidos e mais extraordinários possíveis. E a consciência fica nesse dilema, mas devo confiar em quê? De mim? E talvez tenha sido isso que tenha feito com que a consciência se encapsulasse de tal forma na contemporaneidade e que nos tem levado a este limite, talvez, da nossa própria destruição como espécie. Mas não há dúvida que há uma nova era, usando a expressão que há momentos o João usou, há uma nova era que pode despontar se ficarmos muito mais atentos um, a esse mundo que é muito mais do que onírico, é o mundo do inconsciente. Sim, e o que é interessante
nessa perspectiva, ou nesse reequilíbrio, provavelmente, nessa reperspectivação de cada um dos lados, de cada um dos opostos, o que é muito, acho eu, interessante é nós conseguirmos, a pouco e pouco, ir adensando esta relação com o próprio sonho. O que é que é sonhar? Que matéria é essa? Que estado é esse? Que importância tem isso para nós? De onde é que isso está? Essa própria ideia de inconsciente, desse reservatório imenso, primário, substantivo, de onde vão sendo acumuladas todas as experiências, todas as formas, os arquétipos que, no fundo, hoje provavelmente nos vão fornecendo essa experiência de todo um percurso de muitas humanidades, diria até aqui, não, Sim, provavelmente interessante, muitas humanidades, exatamente. mas me parece-me que também reduzir a compreensão do onírico ou da relação com o inconsciente e no onírico como uma das suas múltiplas possibilidades de linguagem, há aquilo que é uma interpretação, não é? Aquilo que é uma espécie de explicação, dar um sentido aos sonhos, Uhum, no fundo, uhum. torna todo esse outro lado da nossa Sim, essência sim. subserviente e reduz-lhe provavelmente a sua própria materialidade, a sua própria formalidade Aliás, João, e a sua na análise e importância. interpretação de sonhos, tal como Jung as entendeu, o símbolo onírico jamais é entendido de uma forma unívoca. Um sonho, idealmente ou teoricamente, do sonho, seja ele qual for, poderíamos tirar sempre, cada vez mais e renovadamente novos significados, porque o símbolo não se esgota. Dizer que simplesmente isto significa aquilo é muito pequenino. Aliás, é interessante, e mesmo no nosso canal do YouTube, nós fizemos uma tradução de português para português de Portugal, de uma palestra do Roberto Gambini, do brasileiro Roberto Gambini, feita na Suíça, no Instituto Jung, em que de facto ele não fala em. A expressão muito bonita que ele usa não é traduzir ou interpretar sonhos, mas transliterar. Transliterar um sonho. Como se houvesse uma possibilidade, porque tudo muda, acaba por não ser uma tradução. Uma tradução seria John João, de um para um. E o João português é o John inglês. Nos sonhos isso não se passa assim. Um leão é muito mais do que um leão. Um leão é muito mais do que a força. Um leão é muito mais do que o símbolo do sol. Um leão é muito mais do que tudo isso. E se sonho com o leão é um sonho tão polissémico que só se entende naquela e só se translitera na relação especial de paciente, o analista analisando, um, naquela relação vivencial do próprio que vivenciou o sonho, que vive a sua vida, com a vida daquele que está ali a tentar ajudar, e nesta correlação de almas e de vidas, então uma transliteração pode acontecer e algo de transformação pode suceder a partir daí. Sem dúvida, João. Esse apontamento é fantástico. Nós não traduzimos um sonho. O senhor sonhou com isto, muito bem, então olhe, de acordo com as regras, então isto significa exatamente isto. Não, isso não existe. Por isso, João, e só para terminar este apontamento, é que não faz sentido um dicionário de sonhos. Qualquer dicionário de sonhos que encontremos em qualquer biblioteca ou livraria não tem validade absolutamente nenhuma, porque o sonho não é unívoco. Nunca foi. Ainda que possam existir um ou outro apontamento, sonhar com água, muitas vezes significa inconsciente, sonhar com. Bom, há meia dúzia de tópicos que talvez sejam universais, mas é meia dúzia. Tudo mais depende do contexto. Alguém que sonha com um buraco, se tiver 20 anos, será totalmente diferente de sonhar com o mesmo buraco aos 40 ou aos 60. Portanto, sim, não pode haver uma tradução direta. É toda uma, uma criação, quase que diria ex nihilo, no ato clínico de abordar os sonhos que tem que acontecer. Certo, e aproveitando essa
abertura, digamos assim, fazer aqui um pleonasmo, não é? Na verdade, eu queria ir um bocadinho ainda mais, escorregar mais um bocadinho para o lado de algo que me parece significativo e que alguns, enfim, companheiros nossos que estão a estudar, a ler, enfim, a pensar sobre isto de alguma forma, e que eu tenho ido, enfim, com eles percorrer alguns caminhos. Há um conjunto de duas ou três pessoas, enfim, com que eu tenho lido, talvez mais até, que levam essa possibilidade ainda mais longe, ou seja, a própria existência, no fundo, da relação do terapeuta, do analista e do paciente ou do cliente, o que seja, ela própria também é já condicionante da própria relação, daquilo que é a relação com essa transliteração possível dos sonhos. Ou seja, o que é neste momento difícil é os dois colocarem-se no território dos sonhos, digamos assim, ou seja, que a própria matéria dos sonhos, ela mesmo é intraduzível, digamos assim. Ela tem Sim, sim. essa Em última análise é autonomia, verdade, João. É tem essa, verdade. tem essa multiplicidade de possibilidades, mas nós também temos que lhes atribuir uma qualidade que provavelmente é importante, e neste sentido, para mim, é importante, e estando aqui João, tentando. e é por isso também que jamais a consciência pode abarcar o inconsciente. Porque a consciência é ínfima comparada com a volumetria, digamos assim, do inconsciente. Sim, e obviamente, isso é muito claro. Mas a minha tese, digamos, aquilo que está aqui que estou a querer percorrer este caminho que quero caminhar, no fundo, e que quero caminhar com este nosso diálogo, é esta ideia de que provavelmente os sonhos requerem de nós, enfim, que de alguma maneira temos esta paixão por esse outro lado, um desprendimento dessa ideia de transliteração ou de tradução ou de interpretação, e tentarmos até ir um bocadinho mais longe, e é um desafio, não é? Não é uma constatação final, mas é um desafio neste sentido de perceber que o sonho constitui uma parte de nós, não é? Que tem a ver com essa questão do inconsciente, Sim, sim, com que a é própria ideia nossa, de é psique, nossa. ou a ideia de psique, onde é que a ideia de psique se situa, se ela está dentro de mim, está na minha relação com o exterior, está na cabeça, está na relação com o coração, com o sentir, com os afetos, ou com, enfim, a própria ideia, digamos, dessa ideia de que nós nos relacionamos de muitas maneiras, e digamos até com a alma do mundo, não é? Com essa psique do mundo, com o que seja, com coisa maior que nós, com tudo uma coisa que nos envolve, e nós apenas estamos, no fundo, a expressar aquilo que é provavelmente uma vontade maior e mais pequena ao mesmo tempo, não é? Mas o sonho remete para uma coisa que é interessante para mim, nestes últimos dias tenho estado a desenvolver, que é o sonho é quase como se fosse uma espécie de matéria placêntica, não é? Uma espécie de placenta, uma espécie de regresso a uma zona quase que uterina, neste sentido em que, se de alguma forma Que alimenta e que nutre aquele feto da consciência, digamos assim. Exatamente, exatamente. E nesse sentido, se nós conseguirmos ir até tão longe quanto esta questão, na verdade, se o adormecer é quase que uma espécie de semelhança de entrar num estado de quase morte, digamos assim, e o despertar é quase que um renascer, digamos assim, um acordar, o despertar, voltamos à vida, até nós podemos dizer, vamos à vida, e temos essa urgência, como mal despertamos, de regressar à realidade, de regressar à vida. Por isso há esta dimensão, até diria, simbólica do adormecer e do morrer e do despertar e nascer, não é? Se nós podemos introduzir essa ideia de que cada dia, no fundo, o sonho é um regresso a essa dimensão uterina, placêntica, não é? Esse Sim, sim. alimentar da própria Essa situação, nutrição da base, da essa gênese de nós nutrição. mesmos. Sim. Tenho desenvolvido esta intuição que me veio e que é muito curiosa, e que vem até algumas histórias que depois gostaria de contar para ilustrar esta intuição, que é, no fundo, o próprio sonho
só se transforma ele próprio em condição de sonho quando de alguma maneira surgiu a ideia de consciência, neste sentido em que a consciência é uma testemunha, é um assistente, é um espectador do sonho, de alguma maneira, e por isso é que o permite que ele aconteça, ou seja, ele não existia, ou existia, mas provavelmente não teria Sim, manifestação existia antes, sempre, provavelmente, um eu observador. sem uma progressão, sem essa ideia de poder manifestar-se depois na Uhum. realidade, de alguma forma, sem existir esse eu observador, ainda que adormecido. Ou seja, essa ideia de que existe alguma parte da consciência que está dentro do sonho e o sonho desenvolve-se depois nessa dimensão placêntica, provavelmente fora de uma temporalidade, fora de uma espacialidade, fora de uma finalidade, ainda assim com um conjunto de Ou dentro de possibilidades. uma finalidade, João. Haverá uma finalidade, uma teleologia onírica. Sim, é verdade que sim, mas não a podemos colocar, quando a colocamos desse sentido, estamos a colocá-la do ponto de vista da consciência, da racionalidade. E é esta. Ou não, porque a consciência acaba por ser arrastada, João, por essa finalidade que parece haver antes da própria consciência. Porque se há coisa que se mostra evidente também no sonho, é que há uma vontade própria que vai para além da consciência. E muitas vezes a consciência percebe-se a ferros dessa finalidade ou intencionalidade profunda. Hum, não é, caso contrário, seria como Freud queria perceber o inconsciente como um produto secundário da elaboração da consciência. Mas o inconsciente, na boa afirmação junguiana, não é isso. O inconsciente tem autonomia, tem uma lei própria, um nomos interno, que antecede o nomos consciente, a regra e a lei da consciência. Nesse aspecto, eu julgo que a finalidade é prévia à consciência. Que esta teleologia do inconsciente, atenção, antecede em eras e eras e eras uma outra intencionalidade posterior da consciência. Então, mas que finalidade poderia ser essa dos sonhos? Se o João coloca assim com essa. Em última análise, eu diria que o sonho é inabarcável e se calhar, e como eu dizia há um momento, se calhar não, com a certeza absoluta, jamais poderemos saber o que é que verdadeiramente o sonho quer, ou o que o inconsciente quer. Nós podemos fazer, no fundo, é uma antevisão, um breve. É um resplandecer muito pequenino de uma porta, de uma luz que vem de uma porta entreaberta, mas muito pouco entreaberta, que emana dessa profundidade. O que é que ele é? João, eu Não, tenho muitas dúvidas em saber o que é. Eu não eu sei não o que é estava o a perguntar o que é inconsciente. que ele é, eu estava a perguntar o, qual seria a finalidade, digamos, do sonho dentro dessa questão dessa autonomia do De uma inconsciente. forma redutora, de uma forma redutora, podemos dizer aquilo que Jung afirmou. A intenção do sonho é a individuação, que é a totalização da psique. Será que não é apenas uma forma redutora? Essa sim, a visão do eu, de ser um É, eu que será com certeza. Mas porventura, a verdadeira intenção do sonho, talvez nós jamais consigamos abarcar com a pequenina capacidade cognitiva que a nossa espécie tem. Nem me atrevo a tentar perceber ou tentar compreender na totalidade, porque jamais compreenderíamos, tendo em conta a desproporção das partes, a intenção profunda de um sonho. Agora, quando digo do sonho, falo do inconsciente como um todo. sim, mas eu não, eu quando estava a ir nesta direção, estava a querer, eh, eh, digamos, provocar esta sensação de que se podemos, por instantes que seja, abandonar alguma das nossas necessidades de orientação e de sentido e de finalidade quando estamos a Sim. tratar a matéria dos sonhos, para até poder depois lhes deixar que eles se revelem de uma outra maneira, neste sentido em que, se nós vamos procurar essa tal teologia, essa tal finalidade, a ideia de Uhum, que o uhum. próprio inconsciente tem um
um plano ainda que seja muito maior do que nós conseguimos abarcar com a nossa capacidade de consciência, então estamos imediatamente a querer, de alguma forma, contaminar aquilo que é a sua própria relação intrínseca daquilo que é a existência, ou seja, eu sei que estamos aqui a trabalhar numa zona muito vasta e complexa e ao mesmo tempo, Nebulosa, mas perigosa, como de etc. alguma forma eu trabalho sobre esta questão da relação dos sonhos e a nossa, enfim, a nossa época, a nossa questão Ó, João, civilizacional, a nossa e já capacidade agora, daí a minha cognitiva. sedução pelo mundo da arte, porque o Sim, artista é aquele que exatamente. se atreve a brincar, Cara, sim, não é? Um playground sim, sim, com estes temas limite. sim, sim. Daí a minha E, admiração absoluta pelo mundo da arte e dos artistas, porque sim, eles são os sim, corajosos que vão à frente, não é? São os sim, sim, batedores sim, sim, que sim, se sim, sim. atrevem, inclusivamente, a cair do palco. Sorry, É essa a questão, não é? Porque no não é? fundo, o que me parece aqui, enquanto desafio à nossa, enfim, necessidade de compreender tudo, também essa é uma questão interessante, a própria arte também o tenta, não é? Arrisca de uma forma, se calhar, mais livre, mas é curioso, Compreender e, se calhar, encenar esse tudo, não é? sim, Encenando possibilidades, por muito absurdas que possam parecer. sim, sim, e o que é curioso é que tu estás à procura de várias portas, de vários caminhos, não é? Uhum. Digamos assim, ou paredes até sem portas, enfim, como pessoa, não é? E às vezes barro Que com a frequentemente coisa batemos com a cabeça nelas. dela. Isso. E tenho estado aqui à procura entre escritores, cineastas, poetas, enfim, de várias relações com esta questão. E é muito curioso porque por exemplo, o David Lynch, que é uma coisa que ele tem um livro, uma biografia que eu comprei que chama-se Espaço para Sonhar, que é um cineasta que eu adoro, que na verdade tem referências com outro cineasta espanhol extraordinário, Luís Buñuel, que também utiliza muito os sonhos. Eu hei de regressar a ele, não tive ainda tempo, mas hei de perceber também como é que o Buñuel... Eu sei que já trabalhei um bom bocado sobre os sonhos e o Buñuel, mas hei de lá voltar. Mas neste espaço, por exemplo, neste livro, que é o Espaço para Sonhar, que é uma biografia do David Lynch, ele conta várias coisas, conta montes de histórias, e uma história que conta é, eles de repente, em crianças, iam para um sítio fora e encontram uma casa, um prédio, um edifício, entram para um edifício e veem que há uma das portas de um dos apartamentos que está aberta. E então, como estava a nevar, eles veem que não está ninguém em casa e decidem fazer umas bolas de neve e metem bolas de neve dentro das gavetas, numa gaveta, depois de outra, depois metem bolas de neve dentro das camas, metem bolas de neve em tudo o que é sítio, ou seja, vão trazendo as bolas de neve do exterior, porque está a nevar, e enchem a casa que estava vazia de bolas de neve em todas as situações, em cima das mesas, nas gavetas das roupas, nas gavetas da cozinha, e no final pegam num conjunto enorme de toalhas e colocam as toalhas todas espalhadas numa espécie de tira na estrada. E então os condutores chegavam, vinham as toalhas e paravam, e depois de repente, sem saber o que faziam, avançavam por cima das toalhas enfim, de alguma maneira atropelavam aquilo tudo. E ele depois voltou para casa, jogou que não se ia passar nada e tal, e de repente o pai recebe um telefonema, o pai atende. Naquela altura acho que não era muito frequente, obviamente havia telefones, mas não era muito frequente os telefonemas, ele não ficou muito preocupado, mas de repente começou a perceber que havia qualquer coisa que o implicava e começou a ter uma intuição que a situação não estava isenta de estar implicada com aquilo que ele tinha feito naquela tarde, já se tinha esquecido, e percebe que era a polícia que no fundo estava a ligar ao pai, e o pai acaba por ter que pagar uma despesa enorme, e ele é, enfim, vítima ali de um momento de mal-estar com o pai. E depois ele acaba por justificar porque é que eles fizeram aquilo. Ele não tem a mínima ideia para poder perceber porque é que fez aquilo. Ou seja, no fundo, quase que entramos numa zona de um certo onirismo, não é? E há uma personagem de sonho que entra na realidade, digamos assim, e que leva, claro que eram miúdos, a gente pode justificar isso com essa situação, a dizer que eles acabam por criar quase que um elemento de linguagem disruptiva e que é uma espécie de regresso a essa linguagem dos sonhos dentro da própria realidade, ou seja, qualquer uma figura que ainda existe dentro
das crianças, é mais fácil vê-la, mas existe também em nós, poetas, escritores, enfim, artistas de muito, essa ideia de que de repente nós roubamos esta ideia de que existe uma fronteira entre o que é possível fazer, o que é racional fazer, o que é poeticamente interessante fazer, como essa coisa de pôr bolas de neve dentro de todas as gavetas de uma caça, provavelmente que alguém inadvertidamente deixou as portas abertas, entraram uns pedelhos para lá para fazer uma espécie de poesia líquida ou gelada, digamos, sobre a... Gosto dessa poesia líquida. E por isso, Nesta contemporaneidade líquida onde nos encontramos. sim, exatamente. E essa questão é muito interessante, porquê? Porque, na verdade, leva a esta questão da não finalidade, da não teologia dos sonhos, ou seja, a criança que, de alguma forma, Ok. entra No nessa sentido relação. poético, não é? De criação, uma poiesis, uma criação do novo. Também, sim. Então, se quiser, João, podemos também afirmar que o inconsciente tem por intenção a criação do novo, que vá para além dele. Sim, sim, sim. Mas para não sairmos desta situação, e podemos provavelmente até pensar um programa a seguir, ou uma conversa a seguir sobre os sonhos e o novo, até vou apontar aqui, isso é muito interessante, os sonhos e o novo, é todo outro filme para outra, para a semana, para outra, porque é Outro outra coisa diálogo. muito interessante, os sonhos e a criatividade, os sonhos e o novo, não é? Para além da criatividade, que é muito interessante. Mas aqui o que me interessava focar-me, para além dessa questão, que concordo exatamente com o que o João está a dizer, não fujo daí, mas a questão é como é que a linguagem dos sonhos, de alguma forma, se permeabiliza com a linguagem da realidade, não é? Ou como o espaço ou o tempo dos sonhos entra para o tempo da realidade. E essa é uma questão que é curiosa, porque depois quero de alguma maneira também ir um bocadinho mais longe e mais fundo à frente com esta ideia de que como é que esta figura, este ser desconhecido, ainda prenhe de condições e de capacidades oníricas, ela existe em nós e como é que nós temos tendência digamos, provavelmente a afastá-lo, digamos, da nossa vigília. Ou a conjurá-lo de formas muito estranhas. Ou conjurá-los de formas muito estranhas. Pronto, é isso que, no fundo, gostaria de propor para o nosso diálogo, porque essa é uma questão. A mim aconteceu também, eu julgo que ainda não contei esta questão, esta história, mas é uma história que até está agora num texto que escrevi, que regressei lá, uma coisa muito curiosa também, dentro destas questões que o David Lynch conta, eu também tenho uma série de histórias desse tipo contadas e trabalhadas, que é, eu lembro-me de ter entrado no quarto dos meus pais, estávamos em Angola, em Luanda, e não sei se o meu pai ou a minha mãe me mandou lá buscar alguma coisa, qualquer coisa assim, e lembro-me de ter visto uma caixa, uma carteira de fósforos extremamente atraente, bonita, porque era aveludada, era assim um azul, uma coisa qualquer, que me chamou a atenção, em cima da mesa de cabeceira do meu pai, e eu fui buscar provavelmente qualquer coisa, vi a carteira de fósforos, e fiquei muito curioso, devo-lhe ter mexido, e depois, como era uma coisa que eu tinha que cumprir uma tarefa, saí e fui, enfim, resolver o que tinha que resolver com o meu pai me tinha pedido, e mais tarde entrei outra vez no quarto dos meus pais e fui para mexer na carteira de fósforos e, de repente, tentei perceber o que era aquilo. Devia ser muito criança, devia ter uns 5 anos, 6 anos talvez. O fósforo, percebi que aquilo era uma coisa delicada. Tentei acender um fósforo, não consegui. Tentei acender dois, não consegui. Acendi um fósforo qualquer e de repente a carteira de fósforos incendiou-se toda. Fiquei todo aflito, lá apaguei a carteira de fósforos e fugi, basicamente, do quarto. E depois o meu pai, a certa altura, umas horas mais tarde, deve ter percebido a situação e foi-me chamar, "Então, mas o que é que aconteceu, João? Quem é que acendeu a carteira de fósforo?" E eu disse, não fui eu. Como não foste tu? Foste tu o único que vieste aqui. E eu sempre desenvolvi uma espécie de resistência a confessar que tinha sido eu que tinha pegado fogo à carteira de fósforo, que era uma coisa que nem sequer tinha muita importância, mas resisti. E depois sempre fiquei com esta questão, e agora, quando escrevi sobre isso,
tive esta sensação que, na verdade, não fui eu que fiz aquilo, foi uma outra pessoa dentro de mim, um sonhador qualquer, atraído pela luz dos postos, atraído por aquele brilho daquela carteira, atraído por Quase que um primitivo. um primitivo qualquer, que de alguma maneira lançou fogo àquilo. E depois, quando o meu pai me tentava perguntar se tinha sido eu sentia que por um lado tinha sido eu, mas não tinha sido eu. Na verdade, foi outra pessoa, foi um ser qualquer que estava ali comigo naquela sala, naquele momento, que fez aquilo Sim. de uma forma Sim, sim. completamente Até fascinada. fascinada, não é? Infantil, sonhadora, não é? Quase como um Exatamente, sonho. exatamente. Nada como sair de um sonho, entrar na realidade e voltar para dentro do sonho outra vez e fazer acontecer através de mim uma coisa qualquer que, na verdade, fui eu, claramente fui eu, mas, na verdade, em mim eu dividi aquilo entre estas duas pessoas, essa pessoa, esse Ó João, ser por isso é que eu gosto tanto quando nós nos dirigimos a nós mesmos com um plural. Nós, porque nós somos isso. Ponto final. verdade, é verdade, é verdade. Não, e somos isso e somos sub nós, não é? Digamos, e vamos dividir isso cada vez mais Exatamente, exatamente. em figuras cada vez mais Parcelares. parcelares e mais imperfeitas, desfeitas, não é? E, e é muito curioso, porque esta questão levantou estas várias histórias que tenho estado a ler, não é? Quer dizer, Mas e, não me quero esquecer de lhe fazer uma pergunta a propósito da escrita. Eu já lá vou, eu não me esqueço. Diga, sim, diga, diga, diga. por exemplo, a Maria Gabriela Lansol tem aqui um texto que é também, que ela própria, é o título do livro, que é O Sonho é um Grande Escritor. Ou seja, há aqui pronto, um conjunto, não vou buscar mais, muitos mais eu poderia ir buscar agora, mas alguns mais pelo menos, de imediato, mas esta ideia de que de alguma forma esta relação entre essa figura, essa matéria, esse espaço, digamos, do onírico que vem do Uhum. inconsciente, que no fundo o sonho acaba por ser uma manifestação ou manifestação mais próxima que nós podemos ter de acesso a esse território, chamemos-lhe assim, à falta de melhor, ou esses múltiplos territórios do inconsciente, ele acaba por ser, digamos, para nós, pelo menos para nós que de alguma maneira trabalhamos sobre o domínio da criação, Uhum. algo que é muito importante porque ele permite provavelmente essa saída do tempo, não é? Essa ideia de nascer de novo todos os dias e voltar para trás, não é? Voltar para uma zona primitiva, primeira, antiga da própria manifestação da vida, que nos permite depois, quando de alguma forma nós podemos regressar a ela, podemos trazer de alguma maneira para aquilo que é o real uma extensão de algo que não parece ter nenhuma finalidade, não parece ter nenhuma relação direta Prática. não é só prática, Hum, João. Gostaria de hum. que Sim, sim, tentássemos sim, sim. fazer este pequeno esforço de que Hum. o, o, o Que não tem mundo relação o com. mundo do sonho tem muito a ver, e se nós pensarmos que existe entre o adormecer Hum. e o despertar, quase que Uhum. um paralelo com esta noite uterina, não é? Com este Sim, sim, desenvolvimento, sim. com Gosto este dessa metáfora, gosto renascer, muito dessa metáfora. como novamente, outra vez, o que é importante para o mundo dos sonhos, digamos, é a capacidade de criação. A Hum, criação neste hum, sentido de que uhum, criar o corpo novamente. Ou seja, porque é uhum, que eu também quero dizer, é óbvio que os sonhos hoje estão aivados, estão prenhes, estão impregnados imensamente daquilo que é a nossa relação com a realidade. Isso não há hum, dúvida. Ou seja, uhum, se de alguma maneira algumas imagens dos sonhos elas vêm desse fundo, desse inacessível das coisas, também há uma grande quantidade de imagens dos sonhos que vêm da nossa relação com o real. Ou seja, já hoje em dia é difícil de perceber onde é que a matéria dos sonhos tem uma dívida para com a vigília, onde é que a matéria dos sonhos tem uma dívida apenas e só uma raiz com algo que não foi sonhado.
ou que não foi experienciado, que não foi experimentado, que não foi vivido de alguma maneira. Isso é claro que depois estamos aí numa zona ainda mais complexa, mas o que me gostaria de desenvolver nestes nossos diálogos é que existe provavelmente uma finalidade, uma necessidade de racionalidade, uma necessidade de Hum, construir um tempo das coisas, não é? E ficar até hoje em dia, provavelmente, demasiadamente escravo desse tempo das coisas, não é? Um espaço para as coisas, uma separação entre as coisas, toda essa relação que tem a ver com a racionalidade, e há um outro mundo, um outro espaço de mundo, provavelmente, que existe em nós, e que é o tal relação com o inconsciente que o Jung nos vai buscar, que ele mesmo procura uma outra relação que não tem essa finalidade, que provavelmente é multidirecional, ou seja, não tem um centro, não é? Na verdade, o próprio, hum, hum. há um conjunto de pensadores, entre os quais o Pessoa, é muito curioso, aliás, é o Alberto Queiro que desenvolve essa ideia, que tem uma espécie de visão, e é muito interessante, e poderei trazê-la depois num outro dia, que é esta ideia de que a natureza não tem um centro, ou seja, a natureza não é um centro. E ele desenvolve toda uma teoria que depois tem base noutras questões, da relação com o Walt Whitman, etc., por aí fora, com uma série de pensadores sobre a própria natureza, mas que é importante esta ideia de que a natureza não tendo um centro também implica que o homem não tenha um centro, ou não se considere ele o próprio Ou centro pelo dessa menos, natureza. João, exatamente, ou pelo menos não é o centro que o homem julga ser da natureza. Sim, mas neste sentido que a natureza tem importância em todas as direções, em todos os Sim, sim, lugares, sim, em todas sim, as suas sim. questões, que voltamos a uma ideia animista, uma ideia panteísta, Sim, na verdade, o que nos coloca é que esta questão do inconsciente, e desculpe estar a forçar esta questão assim, não é uma tentativa de desvalorizar nem valorizar nada, eu acho que a descentralização, o descentramento do inconsciente, a não finalidade, a não. sim, Uh, nesse sentido de abertura, sim. sim, parece-me que é valioso para Sim, nós. e não me desagrada de todo, mesmo como clínico, que procuro uma finalidade para a vida do paciente, mas mesmo como clínico, João, essa ideia faz todo sentido. Eu só digo isto, nem é como uma provocação, é no sentido de, Não, 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 não. de Aliás, acrescentar valor provocar, à nossa. chamar para algo. Exatamente, no sentido de Exatamente, provocar. Ou exatamente, seja, exatamente. o facto de nós conseguirmos navegar muitas das vezes Sim, sim, em sim, sim. zonas de desconhecido, em zonas onde não há. Porque, por exemplo, uma das características aqui que a Zambrano E, puxa. João, e no mundo junguiano, James Hillman é, porventura, um dos nomes maiores desse descentramento. Inclusivamente, quase que desfazendo a noção de arquétipo, indo para uma espécie de politeísmo psicológico, digamos assim. Hillman, nesse aspecto, é uma coisa totalmente diferente de Jung. E vai por aí, James Hillman, com a chamada psicologia arquetípica, que eu tenho muitas dúvidas que seja junguiana, mas que é interessante, é, Eu tenho, é eu tenho, muito curioso ler James Hillman. eu tenho estado a ler bastante o Willman também, é verdade. É uma das referências que eu li nestas 2 ou 3 semanas também. Inevitavelmente cheguei Não lá. tenho dúvida, Inevitavelmente cheguei lá. fica claro na Inevitavelmente sua... cheguei lá. Mas não foi diretamente por ele, foi até Interessante, interessante. eh, foi através por outras pessoas, mas que na verdade eles acabam por ir. A citação ao Hillman aparece várias vezes e acabei por, Sim, por sim, ir sim, também sim. recuperar algumas leituras do Hillman que eu não tinha entendido quando li inicialmente, não tinha entendido neste sentido, ou seja, tive que ir percorrer outros caminhos para poder lá chegar novamente, não é? Mas eu E percebo. Hillman Hillman é riquíssimo, é um provocador nato. Mesmo que a Von Franz o denomine de um puer eterno, Sim. é divertidíssimo ver como a Von Franz, de uma forma muito até visceral, não vou dizer que o combata, mas pelo menos o rotula desta forma, não deixa de ser interessante. Porque é provocatório. No fundo, obriga-nos a repensar as coisas e a ressignificá-las
E tem uma grande vantagem no mundo contemporâneo, ter-nos um bocadinho o chão e as certezas. No mundo em que nos agarramos a certezas pré-fabricadas ou a racionalidades que no fundo têm vindo a destruir o nosso planeta, talvez desfazer ou desconstruir tudo isto seja uma necessidade também. Sim, mas ele defende seriamente o Jung, atenção. Sim, ainda que do ponto de vista prático desmonte aquilo. Veja, ele não subscreve o conceito de arquétipo como, por exemplo, Jung o faz, do ponto de vista muito substantivo e muito biológico. Isso não, isso não. O que o transporta para lá, e aliás, eu às vezes brinco com alguns colegas que seguem Hillman e eu digo-lhe: vós não sois junguianos, sois hillmanianos. Eles ficam muito irritados comigo, mas eu continuo a afirmar. Não, há o hillmanianismo que é interessantíssimo, atenção, ninguém está a dizer que aquilo não é interessante. É porque já me deliciei a ler vários livros de Hillman e dou por mim muito satisfeito no final da leitura. Mas Jung é outra coisa. Isso nem é bom nem é mau, nem é melhor nem é pior. São coisas diferentes, como os rins são diferentes do fígado. E todos pertencem ao todo humano. Não, 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 não sei se será assim tanta essa A separação entre o diferença. fígado e o fígado, a diferença, mas de qualquer maneira eu também não tenho sequer esse conhecimento que o João está a dizer para ir tão na defesa do Willman ou na defesa do Não, Jung não estou a defender ou na ninguém. separação dessas coisas. Não, surgiu-me essa investigação como essa leitura do ponto Aliás, de... nas aulas de psicologia analítica, nós introduzimos Sim, Hillman sim, sim, como um sim, sim. elemento absolutamente Sim, importante na grande dinâmica da psicologia analítica. sim, e é preciso perceber que ele próprio diz que estudou com o Jung, não é? Digamos, algumas das coisas que eu li, E foi o sucessor de Jung na liderança do Instituto Jung. exatamente, pronto, e ele esteve lá 50 e não sei quantos anos, 25 anos lá em Zurique e mais não sei quantos anos aqui, ele diz, Sim, são sim, a vida uma inteira, enormidade, é uma verdade. enormidade. Mas a mim Mas então, mas deixa-me perguntar, porque os corajosos que seguem as nossas conversas e que beneficiam com isto, e tenho certeza que muito possam beneficiar, e até é interessante que começassem a intervir, de sim, alguma forma, a fazer-nos chegar comentários e sugestões, isso irá acontecer, com certeza, mas há um tempo atrás, e quem nos segue assistiu ao seu anúncio da publicação do seu livro. E de uma certa perplexidade do João, no sentido, será que eu vou sobreviver à publicação do livro? Está visto que está vivo, está aqui. Há algum sim. comentário sobre isso? Não, o livro está a seguir o seu caminho, tem sido pedido. Nós também ainda não fizemos assim uma grande divulgação dele, tivemos algumas, estamos a fazer todas as semanas, na verdade. Se bem Vai que eu aparecer. perguntava, eu era mais manhoso, tricky na minha pergunta. Sobreviveu à sua rede de relações próximas? Sim, sim, sobrevivi à minha rede de relações próprias, mas isso inevitavelmente, sabe-se lá se como criança, se como mais Muito bom. adulto, se calhar como as duas maneiras, de alguma forma sobrevivi. E não, e deu para perceber, Muito bom, João, muito bom. deu para perceber uma coisa muito curiosa nesse sentido, que é as redes de relações próximas são hoje em dia também uma utilizando uma imagem um bocadinho popular, essa ideia de cada macaco o seu galho, não é? Na verdade, as relações são duas E uma árvores, árvore tem muitos galhos. e numa árvore tem muitos galhos, mas pronto, mas na verdade também tem muitos macacos, e a questão é que nós podemos dizer de muitos macacos e de muitas árvores, não é? E essa ideia de que de vez em quando um dos macacos trepa nos galhos da árvore do outro e outras vezes o inverso, não é? É muito curioso, porque na verdade essa é quase que uma metáfora das relações. Cada um de nós quer ter uma árvore e quer ter um macaco que sobe naquela árvore. Quando, de alguma maneira, uma das árvores faz muita sombra ou faz muita... ou o macaco, digamos, parte demasiado os galhos da árvore do outro, nós temos sempre uma forma de reagir a isso. Por isso esta ideia de que mais uma vez,
dialogar e perceber como é que duas árvores, ainda que possam ser diferentes, ou um conjunto, uma família de macacos, consegue sobreviver nas árvores uns dos outros, acho que é interessante, e esta relação com o livro e as relações pessoais acabou por vir a perceber e a abrir formatos possíveis de cooperação, ainda que exista quase que uma espécie de, pronto, de macacada e de galhos, que às vezes têm mesmo que se partilhar, têm Muito mesmo bom. que ficar sobrepovoados, digamos assim. É uma teia complexa, mas é engraçado porque estes dramas acabam por nos colocar situações que ou crescemos, ou dá mais uma vez, bloqueamos, e mais uma vez, utilizando a questão da metáfora do sonho, ou conseguimos ser criativos e trazer um pouco de sonho para dentro da relação, ou as relações tornam-se demasiado reais, Sim, sim, demasiado sim. empobrecidas, não é? Arquetípicas no sentido da repetição do mesmo ad eternum. Exatamente. E isso é muito curioso, é muito interessante nesse sentido, não é? Porque, repara, o que acontece é mesmo esta questão de que nós temos muita tendência a perceber que está feito, está consumado, está percebido, tem um sentido, tem uma lógica, então agora, quando alguma coisa choca de frente, estamos perante um drama, um choque frontal, um drama existencial imenso. E às vezes é verdade, mas é verdade que esses dramas também têm soluções ou não, e é importante percebê-las. Este confronto acaba por ser enriquecedor no momento em que, se nós estivermos abertos a mais possibilidades, elas vão se manifestar de alguma maneira. Por isso é que esta questão que estávamos a dizer, e que me parece importante, mesmo se calhar a relação Hillman-Jung acaba por ser uma crise semelhante, não é? Na verdade, é uma crise Sim, 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 muito semelhante. bom, Eh, exatamente. e é uma crise relacional entre duas pessoas que têm um casamento e, de alguma forma, depois acabam por ter posições diferentes sobre aquilo que era supostamente o casamento entre eles, ou inicial entre eles, não é? E isso é curioso, porque o que eu sinto mesmo muito, e o Willman coloca algumas questões interessantes que não são, pelo menos daquilo que eu entendo, não são totalmente coincidentes com as que eu estou a querer colocar, mas Uhum, têm semelhanças, não é verdade? É verdade que têm. uhum. É esta de que, na verdade, o sonho, por isso é que estava a invocar a Zambrano, foi através da Zambrano que eu regressei ao Willman, a Maria Zambrano, que é esta ideia de que os sonhos são a nossa possibilidade de alguma maneira se manifestar a criatividade. O sonho, ele tem um texto mesmo, que é o sonho criador, que é esta ideia de que até que ponto é que os sonhos intervêm na criação literária, no caso dele, no caso dela, a criação poética, mas eu levo mais longe neste sentido, na criação artística em geral. Até que ponto é que esta ideia de que a criatividade, hoje em dia poderá sobreviver quanto mais nós entendermos esta polaridade, estes dois mundos, o mundo do sonho, não é? O mundo onírico, o mundo do inconsciente, e do qual o sonho é a sua manifestação, que nós conseguimos Sim, por excelência. Os por sonhos e as excelência, intuições, não é? Em estado de intuições, o que vigília, seja, não é? assim, um, e a nossa relação com a realidade. Porque, nesse caso, o Willman até tem um texto incrível sobre a força do caráter, não é? A construção do caráter, que não invocando diretamente este assunto, mas regressa a algumas coisas que nos importa, que é, ele fala nesse texto muito desta importância de nós envelhecermos, porque o envelhecer e sabermos envelhecer é a própria noção de que É a uh, arte que hoje se vamos desconhece. vamos cada vez mais desconhecendo, mas ele revela na questão do envelhecimento uma coisa que me parece fundamental, que é o corpo mais velho, não é? E é isso que me interessa aqui também recuperar, porque a questão do corpo é fundamental naquilo que ele fala, ou seja, este corpo que vai envelhecendo, ele vai dormindo menos, porque depois vai produzindo mais sódio, mais uma série de coisas, e por isso precisa de urinar e de ir mais vezes à casa de banho à noite. Mas o facto de dormir menos também tem a ver com a necessidade de que um corpo precisa de ele próprio também relacionar-se com todo o tipo de vampiros, de imagens oníricas antigas, ou seja, de imagens que vêm da sombra, que vêm do escuro, da obscuridade, ou seja, o facto de nós estarmos despertos durante
a noite torna-nos mais capazes de entender um conjunto de imagens oníricas e estar mais próximo das imagens oníricas, ou seja, esta relação entre a vigília e o sonho acaba por, com o envelhecer, ser mais permeável, digamos assim. Ou seja, o facto de o corpo envelhecido despertar mais vezes torna-o mais próximo, mais capazes de entender e perceber até as dimensões. João, e quase que me atrevo a afirmar, com todas as letras, que a missão do velho é transportar o novo que está inerente ao mundo do inconsciente para a vida vigil, mesclando tudo numa alquimia extraordinária. É a missão Sim, do velho, repare, que hoje em dia o repare, velho entendido como o quê? Como aquele que já viveu. Quando o velho é aquele que pode não só mostrar como se vive, como viver de uma forma esplendorosa, e este canal que ele entretanto foi abrindo e escancarando com o mundo profundo do inconsciente. mas repare, isso é só por si extraordinariamente revelador daquilo que é a nossa predisposição para tornar muitíssimo predominante a realidade e a racionalidade Sim, sim, e a sim, sim. consciência e a vigília, não é? Porque o que é interessante de perceber, se o velho, se o corpo vai envelhecendo, vai ele próprio tendo, digamos, um conjunto de manifestações fisiológicas e físicas que de alguma maneira Uhum, acabam por permeabilizar cada vez mais o mundo do inconsciente com a realidade e torná-lo cada vez mais os próprios idosos, os próprios velhos, mais capazes de perceber essa sabedoria desses dois opostos que uhum, se cruzam e que dialogam entre si. E se nós, no uhum. mundo, hoje em dia, estamos cada vez mais um idoso que dorme mal, nós damos comprimidos para dormir, um idoso que não sei o quê, nós Muito bom. percebe? Ou seja, tudo aquilo que são tem um problema de urinar à noite, e nós pomos-lhe fraldas, não sei o quê, fazemos, quer dizer, ou seja, na verdade nós vamos contrariando aquilo que são as próprias relações do corpo. E porquê é que eu insisto nesta questão do corpo? Porque para mim, obviamente, a questão como artista do corpo é fundamental, até porque trabalho na relação não só performativa como o Sim, teatro, a mas ferramenta o é que o eu corpo. sinto, e é muito curioso, porque o que eu sinto é que, na verdade, muito daquilo que é o nosso sonho, a nossa capacidade de sonhar, ela também advém desta qualidade física, desta qualidade do corpo. Ou seja, até que ponto, e aqui mais são interrogações e até necessidades de trabalho para mim e para nós, obviamente, mas também para quem nos possa ouvir, até que ponto é que o corpo, ele mesmo é não só aquele que tem uma linguagem, como se diz na dança, o corpo que fala através da dança, mas ele próprio como material, como fonte, como reservatório daquilo que em nós sonha. Ou seja, neste Uhum, sentido, uhum. muito daquilo que são os nossos sonhos, ele emanam não só da nossa experiência real, da nossa experiência cotidiana, que isso nós podemos aceitar, mas depois aqueles que na verdade entram numa outra tipo de característica, num outro tipo de qualidade, até que ponto é que eles não têm relações com os ossos, a respiração, os olhos, a boca, os fígados, os rins, enfim, que estava a dizer, os pulmões, toda a nossa digestão, tudo aquilo que nós fazemos também, e até que ponto é que os sonhos não vão aí já buscar toda essa ancestralidade, toda essa questão que vem de fundo, e mais uma vez a questão de sonhar, dormir, acordar, e essa noite uterina, essa recuperação, esse renascer diariamente, cotidianamente, não é, no fundo, uma, uma relação com o sonho Uhum, do embrião, o sonho do corpo, que ele uhum, próprio uhum, se recria e se reinventa todos os dias, e através do sonho, esse é uma matéria própria da nossa corporalidade, da nossa materialidade física, digamos assim. Isso interessa-me bastante, até porque, na verdade, quando há uma imagem no texto da tabacaria que nós falámos, que eu na altura não abordei com, com clareza, mas que gostaria de regressar, que é o Pessoa, o Álvaro de Campos, nessa altura está dentro de uma casa e diz, que é uma imagem de sonho extraordinário, que é, de repente ele sente que
o espaço onde ele está, aquele quarto, se transforma numa carruagem de comboio, mas não só aquele quarto, como toda a fileira dos prédios do lado da rua onde ele está, se transformam numa espécie de imenso comboio com carruagens, e há quase que uma partida apitada, como ele diz, na cabeça dele, e aquela fileira de prédios toda, ela avança como se fosse um comboio, despedindo-se da fileira de prédios que está do outro lado da rua. De repente a rua transforma-se numa estação de comboio e há uma fileira de prédios que começa a avançar como se fosse ele próprio esta imagem tecnológica daquilo que já é, pronto, que é uma dívida do nosso mundo real, que é um comboio, uns prédios transformam em comboio, e por isso que entra neste processo de viagem. Mas esta corporalidade, esta fisicalidade, ou seja, nós sermos capazes de deslocar coisas no mundo real a partir desta força onírica, desta nossa capacidade onírica, é algo que é muito físico, é muito corporal, que é muito relativo com a nossa fisicalidade, com a nossa corporalidade. De repente nós somos o corpo das coisas, não somos só o corpo do sonhador, mas somos o corpo das coisas, somos o próprio corpo do sonho, não é? A matéria do sonho. Isto é muito interessante para mim, porque na verdade é como se de alguma maneira nós conseguíssemos entender ou perceber que esta relação do sonho, ela própria nos traz uma forma de nós dividirmos ou de nós separarmos aquilo que é o pensar, não é? O pensamento, a nossa relação com o pensamento que tem. O pensamento, sim, tem uma finalidade, tem uma temporalidade, tem um espaço para próprio, mas de repente o sonho coloca em causa o próprio sentido, não é? Como no Vygotsky diz, da relação de que o pensamento procura um sentido, procura uma relação de sentido. E aí o Willman contraria essa ideia de que tudo tem um sentido, não é? Ou seja, na verdade o Willman coloca esta ideia de que as imagens do sonho, ele não diz assim, digo eu agora aqui, as imagens, elas próprias não têm ainda um sentido, e ele achava melhor que nós nos situássemos nas imagens, não numa procura de explicação e de sentido e tal, interpretação, mas numa outra condição. E eu também sinto que, não sei se podeis chamar ao próprio sonho imagens, não é? Porque eu sinto que elas são mais físicas, são mesmo esta dimensão corporal, esta dimensão mesmo, há qualquer coisa na imagem, na palavra imagem, que faz sentido, mas eu diria que é uma coisa interior, é como exatamente esta imagem do comboio, de um prédio que se move, como se nós estivéssemos dentro da imagem e a imagem fôssemos nós próprios, fosse o nosso próprio corpo. E isto permite que, provavelmente, nós façamos uma provocação à nossa forma de pensar, e é nesse sentido que me interessa a relação entre o sonho e tentar distanciá-lo do pensamento, porque isso permite-nos provavelmente relacionarmos com o outro de uma forma distinta. Se nós conseguirmos perceber que estamos na relação com o outro dentro desta questão da dimensão onírica, não é? Digamos que é possível trazer para nós esta integração de uma certa imagem onírica, de uma certa fisicalidade, que ela própria é sem tempo, sem finalidade, com um fluir próprio, nós provavelmente conseguimos aproximar-nos mais da relação do que é o outro, esse outro separado de nós, e torná-lo perceber que de alguma maneira há uma diferença entre aquilo que nos une, digamos, nessa matéria onírica, nesse corpo das coisas, e aquilo que nos separa, que é o separar o corpo, o pensar o corpo, digamos assim, o pensar o tempo fora desta relação com o todo. Certo. E muito nessa relação com o todo, deixe-me só lembrar o nosso amigo Marcello Barbieri, não é, com os seus códigos orgânicos, que não deixam de ser aqueles a prioris muito conservadores, que de algum modo o novo acontece, eventualmente, em cima e muito limitado a partir dessas balizas primievas. Sim, é muito interessante a visão de um Hillman em que tudo, se calhar nem tem sentido nenhum, e nós é que projetamos um sentido a partir da consciência, blá, 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 blá. É muito interessante porque nos permite, até em termos clínicos, sermos muito inventivos
e muito intervenientes no Exatamente. contexto da mudança do nosso paciente, mas do ponto de vista depois da compreensão do fenómeno em si, eu continuo muito mais fã, à falta de melhor palavra, de uma visão à la Barbieri, em que de facto a base está lá, há uma codificação prévia, e nós, quando muito, tentamos fazer um fine-tuning, uma pequena, uma minúcia de atualização daqueles códigos, mas que estão lá. Portanto, a finalidade, ainda que seja uma finalidade selecionada pela natureza, muito no registro darwiniano, mas é prévia, está lá. É um a priori biológico que está lá. Discutível, não significa que seja uma visão de Deus, ou uma visão que um ser, um demiurgo tenha implantado ali para que não sei o quê. Não, se calhar foi apenas as tentativas e erros da natureza criaram um conjunto de solidificações codificadas, a partir das quais depois a inovação eventualmente possa acontecer. Enfim, a perspectiva arquetípica de Jung, do arquétipo junguiano, penso que seja mais por aqui. A perspectiva de Hillman, que é interessantíssima, atenção, mas dissolve um bocadinho esta noção de codificação prévia. Concorda? Concordo bastante mesmo, porque, mas não deixo de ter necessidade de aprofundar esta simplificação das duas perspectivas, porque me parece que o que, o que, o que me, o que me falta aqui, não é? O que me parece importante, e na verdade, enfim, poderá ser uma invocação ilmaniana, que é esta ideia de que o facto de nós podermos trazer o sonho para os nossos diálogos, essa capacidade onírica de sonhar e de nos envolvermos, nos implicarmos corporalmente nesta questão do diálogo e nesse sentido de fazer sim. fluir as coisas, permite provavelmente trabalhar uma coisa que me parece que o Jung também trabalhou, e terei que regressar lá para perceber ainda com mais profundidade, que é essa ideia da imaginação criadora. Ou seja, o que me parece importante daquilo que estamos a dizer é que o facto de haver várias perspectivas possíveis para a mesma imagem e mantermos isso em ativo permite desenvolver a nossa possibilidade de imaginação, ou seja, a desdobramento possível de imagens em várias fixações possíveis, em vários pensamentos, ou seja, a mesma imagem permite pensar várias coisas, várias possibilidades. E o facto de nós não fixarmos um pensamento numa única relação com a imagem parece-me importante como uma aprendizagem da relação onírica com a diferença da relação do pensamento. Ou seja, o que é que eu digo? Quando nós temos uma relação com o mundo do ponto de vista do seu onirismo, quando nós conseguimos de alguma forma trazer mais qualidade do nosso sonhar para a nossa forma de pensar, a nossa forma de estar perante o real não acaba por ser tão sufocante, tão dominador, tão sem sentido muitas das vezes. Muito interessante. Mas muitas das vezes tem muitas possibilidades, ou seja, esse descentramento do real, na verdade, o facto de nós não lhe atribuirmos um centro, uma única direção, uma única orientação e podermos trabalhar constantemente com a imaginação sobre o pensar, sobre a realidade, permite uma flexibilidade, um fluir das coisas que nos permite, provavelmente, uma aceitação de nós próprios perante os nossos degraus, as nossas montanhas, não é? As nossas paredes, os nossos muros exteriores e interiores, como também a nossa relação com o outro. Neste sentido, por exemplo, aqui, parece-me que, por exemplo, a Europa e o conflito Europa-União Soviética ou na Rússia, ou o que seja, está muito baseado no facto de que nós temos um conceito de interior de liberdade e da relação com a liberdade e a relação com o livre-arbítrio e a possibilidade do indivíduo ter uma certa liberdade e o mundo asiático, a Rússia, pensar muito que a estrutura do coletivo, a estrutura, digamos, daquilo que é um pensamento baseado numa coletivização de um conjunto de pessoas que obedecem a um sentido maior, mais coletivo, entra em choque, entra em horror de um lado para um lado.
eles têm assim sentido que nós vamos dissolvê-los e de alguma maneira não permitir que eles afirmem a sua necessidade de serem coletivos para poderem sobreviver, e nós achamos que eles nos vão coletivizar e vão inibir a nossa liberdade. E por isso nós não conseguimos flexibilizar, do ponto de vista do pensamento, as possibilidades múltiplas que cada uma destas perspectivas, sendo elas históricas e sendo características de cada uma destes seres, acabam por deixar de conseguir pensar soluções para se encontrar a meio caminho. E por isso este conflito... E é engraçado que este conflito leste-oeste é muito revelador do nosso conflito interno e muito Exatamente. revelador, curiosamente, talvez de uma das funções da consciência, que é ser esse elemento dissolvente da fixidez do inconsciente, porque o inconsciente também é fixo. E porventura, se por um lado o inconsciente quer inovar, também quer preservar o status quo. E a consciência, por um lado, quer fixar-se, mas talvez seja o único instrumento verdadeiro para a flexibilização, não é? O dissolvente criado pelo próprio inconsciente, o inimigo desejado do inconsciente para ele próprio evoluir. E realmente o conflito que vivemos é uma metáfora perfeita deste mecanismo. Perfeito. E é nesse sentido que também tenho estado a acompanhar aqui as coisas, porque me parece que há aqui uma inevitabilidade de conflito que pode ser ele próprio um grande enigma para a nossa consciência e inconsciente, não é? A nossa relação consciência e inconsciente, ou seja, como é que nós, Sem de dúvida. alguma maneira, encontramos uma solução para avançar neste conflito para uma zona que não seja de auto-aniquilação, não é? E é essa que é a questão aqui que me interessou, no fundo, trabalhar sobre esta possibilidade de que o sonho, ele tem... porque me parece, em função do que o João estava a dizer, que é muito curioso, que é, eu acho que o inconsciente criou a consciência para ser testemunha de si próprio e poder, de alguma maneira, através dos sonhos, trabalhar e levar a consciência a cada vez mais a relação com a realidade, com o todo que a realidade nos vai fornecendo, não é? Ou pelo menos vai transparecendo, vai criando essa aparência de que existe alguma coisa por trás daquilo, dessa realidade, e por outro lado, esta ideia de que também o, o inconsciente traz esta criança criativa, destruidora, perversa, enfim, disruptiva do real, que mete bolas de neve nas gavetas, ou que incendeia caixas de fósforos, ou que faz um conjunto de outras traquinices, mas que na verdade são formas criativas de estar perante a realidade, ou seja, um leva uma testemunha para um lado e o outro traz um ser desconhecido para o outro, não é? E este diálogo, como estava a dizer, que se multiplica, que se desmultiplica em várias possibilidades de um lado para o outro, eles estão num processo de grande impasse, digamos, neste conflito leste-oeste, não é? Digamos, da nossa civilização com a civilização oriental, neste caso, através da Rússia, não é? Mas é curioso, porque o que é importante mesmo, acho eu, desenvolver é como é que nós podemos pensar para além daquilo que conseguimos pensar hoje. Sim, Como é que sim, nós sim, conseguimos ir sim. buscar outras formas de que seja possível que o nosso pensamento não se limite, e na verdade aí voltamos à questão do analista e do terapeuta e do paciente que existe em cada um de nós, como é que nós conseguimos estender o nosso pensamento para além daquilo que ele já consegue abarcar e consegue continuar a pensar, porque o pensamento, no fundo, é algo que caminha para trás, não é? O pensamento tenta-se atualizar presentemente, no presente, mas ele utiliza tudo que já existiu. Como é que ele, na verdade, consegue introduzir dentro do seu próprio mecanismo, não é? Mais possibilidades de se estender, enfim, para os próximos instantes, para as próximas gerações, digamos assim, para o próximo momento, não é? Porque essa ideia também de que nós conseguimos pensar o futuro, aliás, hoje em dia é quase que uma espécie de metáfora simbólica do tempo, é que voltamos à ideia um bocadinho
da ideologia punk, que é no future, não é? Digamos assim, há um conjunto de comentários sociais, até às vezes com uma dimensão de anedota, que de repente o futuro deixou de existir, não é? Morreu, o futuro morreu, digamos assim, é curioso. E há o risco. E há o risco dele acontecer, mas provavelmente, se calhar, se nós pensarmos que não vamos pensar no futuro como uma coisa tão abstrata, tão longínqua, tão distante, onde mais uma vez não há corpo, mas pensarmos na próxima geração, nos próximos dias, nas próximas semanas, próximos meses ou próximas 7 gerações, na imagem bíblica, digamos assim, quando conseguimos pensar de forma mais concreta as coisas, mais real, não é? Ou seja, pensarmos os filhos dos nossos filhos, e não propriamente no futuro daqui a 200 ou 300 ou 3000 anos para a frente, não é? Porque acho que é mais real e mais físico e mais corporal nós pensarmos com um tempo limitado do que propriamente uma coisa abstrata. Mais uma vez voltamos a essa armadilha, acho eu, do pensamento, que é abstratizar-se demasiado e ter menos corpo, ter menos relação com o corpo. Porque o que me parece que, de uma forma até paradoxal, o sonho traz o corpo para a realidade, não é? Porque quando nós fazemos uma coisa qualquer que tem um domínio onírico, digamos, dentro da realidade, como aquelas 2 histórias que eu contei, não é? De repente tornamos-nos fisicamente reais, não é? O que acontece distrai a corda, os condutores da distração, porque há umas toalhas estendidas no meio de uma estrada e eles têm que perceber o que é que se está a passar, porque iam na estrada completamente distraídos, de repente umas toalhas estendidas no meio da neve, o que é que se passa? Vou passar por cima destas toalhas de banho e não sei o quê, ou vou parar e vou tirar as toalhas, o que é que quer dizer? E aí tornamos-nos fisicamente reais, tornamos corporalmente e fisicamente reais. E eu acho que isso é o que essa dimensão onírica acaba por trazer, que é esta relação com a criança, o útero, o embrião, esse tal código também que o Barbieri fala, e eu acho que é interessante essa questão que o Barbieri coloca, que é, de repente, nós colocamos na superfície das coisas um pouco mais de realidade. Isso é curioso, porque é a própria dimensão desse fora do centro, fora do sentido, que acaba por nos tornar mais presentes, mais reais. E isso é uma coisa que, ainda que seja um desafio, não é? No fundo, voltamos ao desafio das artes, não é? É provavelmente aquilo que as artes hoje em dia precisam também de invocar, é chamar as pessoas para a sua dimensão física, corporal, real, digamos assim. Há um outro aspecto aqui que me parece também interessante de colocar, que é o próprio sonho, a própria matéria primeira do sonho acaba por ser, obviamente, a noite, não é? A noite como uma sombra, não é? Esta ideia de fora de tudo, mas dentro da noite, depois a ideia de música, esta ideia de que a música é algo que é a música das estrelas, enfim, antiga, o ritmo, esta ideia de que algo há na próprias imagens primordiais, esta ideia de que há um som, que há uma estrutura sonora que nos ativa e que nos chama e que nos torna provavelmente conscientes, digamos assim. Ou seja, esta ideia de que uma imagem, apesar dela ser visual, o que a sustenta é a sua música interior, ou seja, o que a leva a tornar-se, digamos, oniricamente importante e efetiva, é uma espécie de ritmo, de música dela muito própria. E insisto nesta ideia da música por uma questão mesmo de ser quase o sentido maior. Aliás, o Alfredo Tomatis fala muito disso, essa ideia de que o feto, o embrião, se relaciona muito com o exterior a partir do sentido sonoro da sua relação com a mãe, com o corpo, com a respiração da mãe, com a fala, com
com uma série de ruídos que passam à volta, digamos assim, o primeiro sentido que nós vamos desenvolvendo é quase que esta ideia de ouvido. Nós já falámos um pouco disso, e parece-me que a primeira condição do sonho, por mais a matéria mais antiga do sonho, é o acesso a esse som de onde nasceu o mundo, provavelmente, enfim, voltando aqui a uma espécie de imagem primordial das nossas mitologias todas, na verdade, é a ideia de que há uma sonoridade que nos organiza a relação connosco próprios, com o mundo, com as coisas, enfim. No princípio era o som. No princípio era o som, sim. Antes ainda do verbo, né? E E o verbo se fez som. do verbo, e do som se fez verbo, e do som E se do fez som se fez verbo, verbo. do som se fez verbo. É muito bom. E essa questão interessa-me bastante porque, na verdade, quando nós estamos num próprio processo criador, ou, ou talvez esta ideia de que do David Lynch, no fundo, deles colocarem as bolas de neve dentro da casa abandonada, ou dele incendiar os fósforos, tem qualquer coisa com esta ideia de um som, de uma sonoridade, de uma música quase que inaudível, que nós estávamos à procura, digamos assim, como o próprio sonho do Pessoa, que diz esta ideia, no fundo, de que há uma partida apitada dentro da cabeça dele, ou seja, é o som que cria o comboio, que cria as casas todas a andar, é o som, digamos, do fogo e da explosão, digamos, da pólvora, da cabeça dos fósforos, daquela coisa toda que me move para incendiar aquilo tudo, é aquele prazer daquela explosão sonora e depois luminosa e depois de fumo, que na verdade acho eu me move, é quase que uma espécie de uma procura de um som que falta, que preenche outro som, como acho que também a descrição das várias histórias que o Lynch coloca, e não só, até aqui a Maria Gabriela Lansol, em todas elas eu vejo uma espécie de dimensão sonora, quase como que um véu sonoro, digamos assim, que é muito uma forma de fazer uma transparência, digamos assim, um transporte entre a dimensão daquilo que é a condição do sonho e a nossa percepção dele, e a nossa percepção da nossa E o realidade. sonho é muito sinestésico, os sentidos todos entram ali de uma forma extraordinária, porque tudo está com tudo e tudo leva a tudo. E muito nesse sentido, João, eu na nossa próxima conversa, para a semana, em princípio, vou trazer, ou vou começar, nesta tentativa de concretizar as coisas, por um sonho meu. Trarei um sonho meu para trabalharmos os dois, de uma Isso forma era muito interessante, porque eu acho que isso também era colaborativa. nós começarmos a trazer. Eu tenho hesitado, mas essa é uma conversa interessante entre nós, perceber até que ponto é que podemos trazer sonhos de outras pessoas e sonhos nossos, e também A nossa autoprovocação foi justamente dos diálogos consentidos. sim, Nós sim, consentimos também nessa autorrevelação e parece-me que isso faz todo sentido, porque nós somos membros da mesma espécie, não somos nenhumas mónadas, e os nossos dramas não são os dramas únicos na face da Terra. As nossas sim, vivências sim. são universais e são arquetípicas. E por isso faz-me sentido apresentar um bocadinho daquilo que nós somos através dos sonhos, e os nossos ouvintes também poderão, cada um na sua subjetividade, deliciar-se em outras interpretações para além daquelas que nós certamente Exatamente. vamos trazer. Até porque eu vi também com muita atenção nestes tempos o programa da Marie-Louise von Franz, e até sei que muitas pessoas que foram ver o programa da Marie-Louise von Franz por causa da nossa Da indicação do João, claro. dedicação que fizemos para ela. E é muito curioso porque, para além de levantar uma série de questões e de questionamentos sobre a abordagem que ela traz aos sonhos, não deixou de ser para mim muito
interessante perceber que ela tem quase que uma resposta muito orientada, ou seja, ela lê os símbolos e lê os sonhos, alguns deles eu até, por graça, trabalhei-os depois trabalhei, quer dizer, me propus, assim, à interpretação de uma ou duas pessoas amigas, e na verdade, se calhar também é possível perceber que a evolução, a época, outras experiências, olham para os sonhos de uma forma completamente diferente, com interpretações completamente diferentes dela, e nesse sentido o Willman tem uma perspectiva mais criativa, Muito interessante, muito interessante, muito mais interessante. flexível, se calhar mais Sim. difícil para um terapeuta, muito mais complexa, requer mais imaginação, mais Ou não, porque ou é não. muito viva, é muito Sim, é coisa. criativa, e nesse aspecto não é mais difícil, até diria que é mais fácil. Agora, o que me parece importante, e a Maria Luísa aí diminui um bocadinho essa importância, é que o sonho é o apelo a essa multiplicação de sentidos, não é? Essa possibilidade de abrir sentidos e de desromper a realidade e de alguma forma lhe provocar outras possibilidades. E essa é, acho eu, a tarefa principal do sonho enquanto criador, enquanto multiplicador, e quando nós o interpretamos ou o transliteramos ou o traduzimos ou qualquer coisa e o tornamos mais racional na nossa leitura, fechamos a possibilidade de abertura. Ou seja, que aqui é uma contradição que eu estou a dizer, mas diminuímos a sua possibilidade de abertura e a sua possibilidade mesmo de nos descentrar, de nos abrir a uma coisa que não é tão egótica com relação connosco. Porque eu acho que esta relação entre a consciência, o ego e o sonho está longe de ser resolvida com as questões dos arquétipos e as questões simbólicas Uhum. do Jung. Acho que ele deu um passo incrível e nos permite a nós Sim, agora sim, 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 mas olhar não é, para não é isto a de uma palavra forma final, toda nova, nada é a palavra final. mas eu acho que há aqui um jogo muito interessante e até muito curioso, esse é o desafio que o João está a colocar, que é como é que nós hoje podemos, se calhar até de uma forma aberta e simples aqui, Sim, sim. propor reimaginar. Quase que me atrevo a dizer o que há para esconder, não é, João? Sim, sim, o que é que há para esconder, mas como é que nós podemos treinar a nossa imaginação com os sonhos uns dos outros? Sim, sim, Percebe? exatamente, Isso é uma coisa exatamente. muito interessante. Criar uma sociedade que volte, como no passado, a juntar-se não exatamente à volta da fogueira, para falar dos sonhos, mas pode ser à volta da lareira, pode ser à volta do computador, pode ser à volta de qualquer coisa, mas criar de novo esta conexão a partir da nossa gênese, não é desse útero ao qual todas as noites nós vamos, e que talvez possamos alimentar-nos ainda mais dessa placenta originária, que é o inconsciente. É incrível essa ideia da placenta originária, do sonho como placenta, é extraordinária, é uma imagem extraordinária, na verdade. Eu lia já em vários autores, ela deve ter alguma origem num outro sítio qualquer que não estou a ver bem onde ainda, não consegui perceber, mas é uma imagem extraordinária, essa ideia É, de, o sonho como placenta, o inconsciente como placenta, essa ideia é mesmo maravilhosa porque na verdade ela é muito nutritiva, ela é muito alimentadora de muitas possibilidades. E o que eu acho que é essa questão que aqui está em causa, talvez tenha sido difícil para mim hoje explicar isto sem estar a querer pisar territórios que eu também aprecio e que me deram chegar aqui, e por isso esta e dificuldade todos se de, interceptam. exatamente, de todos se interceptarem e não excluir nenhuma possibilidade, é na verdade um caminho com alguma dificuldade, com alguns espinhos no meio, não é? Porque não interessa excluir, interessa mesmo perceber que o Sim, sonho sim, é sim, sim, sim. um território da imaginação, da criação. E eu gosto mais ainda da criação do que da imaginação. Até porque o Willman utiliza a imaginação e a imaginação está relacionada com a imagem, e eu percebo que a imagem em si mesmo é um gatilho, mas eu gostava que fosse mesmo esta ideia da criação. Ou seja, o sonho como criador, como despoletador daquilo que é em nós mais profundamente humano, que é esta ideia da criação, permanentemente criar um corpo novo, criar deuses novos, criar realidades novas, criar uma relação com o outro de uma forma diferente, diferenciada, não fecharmos o outro numa espécie de cápsula em que a gente vê o outro como uma ameaça a nós próprios, sermos criativos na relação com o outro, e eu acho que essa aprendizagem do trabalho com os sonhos, se nós conseguirmos aproveitar a interpretação, aproveitar a transliteração, a tradução e lhe introduzirmos uma dimensão criativa,
podemos provavelmente também dar a nossa pequenina contribuição para que exatamente haja esta aproximação, este diálogo permanente, que eu acho que é o que vai poder, de alguma forma, modificar e abrir caminhos para os nossos 7 dias seguintes, para as nossas 7 gerações, para o que seja a seguir, não é? Seja este número simbólico, seja outro, mas acho que esta ideia de que temos que pensar o que vem à frente não como uma abstração, mas como uma efetiva corporalidade. Nós temos que existir no que vem a seguir e não tornar-nos uma imagem abstrata, não é? E é interessante essa imagem, João. Nós existimos no que vem a seguir. Nós estamos a gravar neste momento e neste preciso instante, são 11 horas, já foi lançado o quarto episódio dos nossos diálogos, e nós estamos aqui a existir no momento seguinte para que posteriormente os nossos ouvintes venham a escutar-nos. Portanto, muito engraçada. Estamos exatamente nisso, João. É uma espiral ascendente e descendente muito deliciosa. E agradeço-lhe imenso mais uma vez esta possibilidade que estamos a ter, porque eu depois quero ver, eu tenho tentado, ainda já organizei, mas não fiz a lista que quero para divulgar, tenho feito uma imensa divulgação. Vou também, se calhar, este é o último, vou fazer uma divulgação massiva, se calhar vou esperar depois no próximo não fazer tanto, para ver também se começamos a criar um hábito com as nossas pessoas, mas vou tentar criar mesmo nas minhas páginas de YouTube e de internet, Facebook, uma relação com isto de uma forma contínua, para ver se a gente vai ganhando. Já vi que o próprio Instituto também ganhou mais seguidores, eu também não sei se ganhou. É verdade. Isso para nós, fazer chegar isto a outros sítios era muito interessante, e acho que há duas coisas só que... Convocar, chamar para outros para colaborarem, comentarem, proporem ideias e tópicos de discussão. Não sei se não deveríamos fazer isto, sessões abertas num momento qualquer aqui ou acolá. Porventura, em direto até. Eu tive um convite, em direto seria uma possibilidade, sim, mas também tive um convite, vou ver agora, de um amigo que faz a gestão de um hotel, para propor um evento. Eu não sei se ele tem a mesma ideia do nosso trabalho, se é outra coisa que ele quer, se é um trabalho artístico, mas vou ver. Mas depois fiquei a pensar se não seria interessante nós termos um sítio ou outro, a gente pode apresentar também a nossa conversa, convidando outras pessoas para estarem connosco, fazendo uma sessão aberta mesmo, em direto e ao vivo, e gravando naquele sítio com pessoas e logo com uma plateia mesmo a nós, para provocar este diálogo maior. Vou falar com ele e depois lhe direi, e vamos ver se encontramos outros modelos, porque acho que a questão do questionamento direto também pode ser, do ao vivo também pode ser. Muito interessante. Mas ficam abertas as possibilidades. Estas possibilidades fim de semana, não se esqueça que eu gostaria mesmo também de termos um almoço, um jantar, seja no seu território ou no meu território. Sem dúvida. Também travei aqui um momento de muito trabalho, mas até final do ano havemos de conseguir isso. Temos de cumprir esse nosso almoço. Essa nossa vontade. Essa vontade. Ok? João, um grande abraço. Um grande abraço para si também. Até para a semana. Obrigado.